Olá, boa tarde, meu nome é Alexandre Andrade. Eu vou passar agora a segunda parte da explicação do indicador níveis percentuais, ok? O primeiro vídeo explicativo foi ensinando as configurações, o que o indicador faz, quais são as suas praticidades, suas aplicações para quem gostaria de ter um indicador como esse, ok? Esse vídeo agora a gente vai entender o diferencial do indicador, qual é a sua usabilidade utilizando os preços que são fornecidos pelo indicador na sua configuração padrão, ok? Para utilização em índice futuro ou dólar, tá? Cada ativo tem suas características, ok? Que eu vou estar explicando no vídeo de hoje. Bom, aqui nós temos o gráfico do índice futuro, tá? Intervalo de tempo de 60 minutos, tá? Vamos inserir o indicador, ok? Indicador mais indicadores, a gente vem até o indicador níveis percentuais, tá? Vamos inserir ele no gráfico, ok? Aqui tem a descrição do que o indicador faz, tá? Vamos dar um ok, beleza. O indicador foi inserido. Notem o seguinte, por padrão, o indicador vem setado com o preço do dólar, tá? Como foi informado no vídeo anterior. O que a gente vai fazer? Vou vir aqui, ó, e colocar num time frame menor, ou seja, 5 minutos, tá? Bom, o que de cara vai aparecer para você aqui quando você inserir o indicador? Notem que existem valores em determinados candles do mercado. O que significa esses valores? Cada valor mostrado aqui representa o fechamento de uma hora de mercado, ou seja, é o candle que representa uma hora de mercado. Se você pegar desta vela a esta vela, você tem uma hora de mercado, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Notem, vamos pegar o primeiro valor de referência que o mercado nos proporcionou aqui. Ó. Vou voltar o gráfico aqui, tá? Para você visualizar. Por exemplo, temos aqui o fechamento de 126.510. A gente vai pegar este valor, tá? Vai inserir na métrica do indicador 126.500, tá? Vai dar um aplicar. Notem que eu vou estar utilizando a configuração básica do indicador, ok? O padrão que veio no indicador. 126.510. Eu coloquei errado o valor aqui, ó. 126.510. Damos aplicar, dou um ok, beleza? A quantidade de linhas, por padrão, eu vou manter 6. A data disponível, vou colocar no dia, no caso aqui, eu vou começar a inserir a data a partir do meu dia de referência, ou seja, dia 20, que é aqui o mês, eu vou colocar 11, tá ok? A função mostrar fechamento está habilitada nesse momento, ok? Dou um aplicar, dou um ok. Tá? O que nós temos aqui? Agora, nós temos visíveis o fechamento, tá? Os fechamentos de intervalos de uma hora. Cada vela aqui, ó, com um valor em cima, representa uma hora de negociação, ok? Se você visualizar, existe um traço preto nas linhas de referência, ou seja, nas linhas de percentuais. Vamos excluir essa regra de coloração, tá? E o que a gente faz agora? Tem o segundo indicador, que é o complemento deste indicador. O que ele faz, esse indicador? Para ficar mais fácil a visualização, foi desenvolvido um código, tá? Um programa, o segundo indicador, que é uma regra de coloração para usar em conjunto com esta configuração aqui, que é o níveis percentuais regra cor. O que ele vai fazer exclusivamente? Ele vai pintar de preto todos os candles que representam esses fechamentos de uma hora de mercado, ok? Vou dar um zoom aqui para vocês visualizarem, tá? O indicador, ó, você vem aqui, ó, clica em cima do gráfico, ok? Vai procurar aqui, ó, inserir regra de coloração, mas você vai procurar até níveis percentuais regra de cor. Notem aqui, ó, regra de coloração. Pinta o candle que representa os fechamentos de 60 minutos de preto, programada para funcionar com intervalos de 5, 10, 15, 20, 30 minutos em ativos dólar, índices e também ações, tá? Funciona em qualquer ativo. Dou um inserir, adicionar, dou um ok, tá? Automaticamente, o que aconteceu agora aqui, ó? Todas as velas que representam intervalos de 60 minutos estão na cor preta, ok? Em cima desta vela tem o seu valor de fechamento, tá?
Notem o seguinte, ó, estamos utilizando um valor de referência que é a linha verde. Cada nível desse daqui, ó, é uma linha de negociação em função do nosso preço de referência, tá? Como que funciona o indicador? Por exemplo, aqui nós estamos no gráfico de 5 minutos. Se eu colocar num time frame de 10 minutos, os preços continuarão sendo exibidos, tá? A vela ainda está continuada de preto, tá vendo? 15 minutos, mesma métrica, tá? Notem os gráficos. As velas que representam um intervalo de 60 minutos estão na cor preta, em cima dela está mostrando seu fechamento. 20 minutos a mesma coisa, ok? Está pintada de preto. E para finalizar, 30 minutos você tem uma vela sim, uma vela não pintada na cor preta, tá? Vou voltar para o gráfico de 5 minutos para interpretar o indicador na sua configuração inicial. Como que o indicador funciona? Eu vou excluir as datas anteriores e vou usar como referência apenas o nosso dia 21 aqui, ok? Vou dar um duplo clique no indicador, tá? Vou vir aqui em parâmetros, eu quero como referência o meu dia 21, tá? Então vou colocar o 21 aqui, ok? O mês de referência é o mês 11, que já está setado, o ano 2023, e o fechamento está aplicado. Vamos dar ok, e automaticamente nós temos aqui as linhas plotadas a partir do dia 21. Um detalhe, você está visualizando que os dias anteriores estão pintados na cor preta. Isso ocorre porque não existe o sincronismo aqui, ó. Se você vier em propriedades das regras de coloração, clica no gráfico, propriedades, você tem uma configuração que você tem a opção da data, ok? Então, caso você insira o indicador e as linhas ou os gráficos não estão pintados de preto, é por causa que a data não está coincidindo. No caso aqui, ó, se eu colocar dia 21, ó, dia 21, mês 11, tá? E dou um aplicar, automaticamente as velas de dias anteriores ao dia 21 não estão mais na cor preta, tá? Vamos usar como referência o nosso dia de agora, ou seja, estou utilizando a configuração padrão do indicador. E o que a gente faz? Ao final do intervalo de 1 hora de mercado, ok? A vela que representa esse fechamento de preço ficará pintada na cor preta. Em cima dela vai ter o valor do seu fechamento. Cada nível que você está visualizando aqui é um potencial local para você fazer uma entrada. O que acontece aqui? Ó? Notem o seguinte, o preço abriu aqui, fechou particularmente na sua mínima, tá? Cada nível de negociação aqui, ó, é um potencial local para você fazer uma entrada. Ou seja, o preço está caindo aqui, você coloca uma ordem de compra nesse nível, seu stop fica nesse nível e o seu alvo é 1 ou 2 níveis acima. O preço fechou aqui, esta região é uma condição para você realizar uma venda, ok? Ó, você faz uma condição de venda aqui, o seu stop vai ficar no nível acima, ou seja, nesta localidade aqui, tá? E o seu alvo é o nível abaixo, dependendo da quantidade de contratos que você operar, você faz parcial, zera seu risco, para vocês entenderem o diferencial do indicador. O que o preço fez posteriormente? Notem o seguinte, ó, o preço segurou, perdeu o primeiro nível, cravou esse nível e posteriormente o preço segurou e devolveu o seu range. Ó, desse nível aqui que foi o fechamento, perdeu essa consolidação e perdeu o primeiro nível, cravou o segundo. Desta região a esse local te deu aproximadamente 230 pontos. Notem o seguinte, o preço fechou aqui, ó, deste local para cá foram aproximadamente 316 pontos. Uma entrada de compra neste nível, com stop neste nível, tá? Daqui para cá foram aproximadamente 160, 155 pontos, tá? Deste nível a este nível, 230. Posteriormente, quais serão as oportunidades que o indicador proporciona? Bom, diante desse cenário, a gente tem a seguinte condição aqui, ó. Uma oportunidade para realizar uma compra, caso o preço volte nesta região, seu stop ficaria nesta região aqui abaixo, ok? Você visaria o nível superior acima. O detalhe, o preço não testou esta região e dentro desse cenário aqui a gente tem uma região de consolidação. Notem que o preço subiu aproximadamente 240 pontos e está na iminência de chegar no nível
na abertura do último movimento de 60 minutos, ok? Dentro desse cenário, o que o preço fez? Ó, ele cravou o movimento anterior, não veio nesta região, ok? Dentro desse cenário, a gente vai buscar entradas no contexto superior, ou seja, uma exaustão de mercado. Quando? Quando o preço que corrigiu desta região aqui, 300 pontos, cravar essa região, a gente pega uma oportunidade de venda, desde que esteja dentro desse intervalo de mesma hora de mercado, ok? Dentro desse cenário, a gente está num movimento de briga de preço, porque o preço caiu, voltou para o mesmo local. Notem o seguinte, a favor do movimento de momento, a oportunidade de ganho será sempre maior. Contra o movimento de momento, a oportunidade de ganho vai ser sempre uma oportunidade de ganho rápida, ok? Próxima condição, ó, o preço está trabalhando dentro de um range de briga de preço com várias violações. Esse cenário ainda continua sendo uma oportunidade para você realizar uma oportunidade de venda rápida com stop aqui em cima, tá? Próximo alvo, ó, notem, o preço cravou a região, automaticamente teve defesa e sua saída seria nesse nível. Caso você entrasse com digamos assim, com mais de um contrato, no caso, daria a oportunidade de fazer parcial, zerar o risco e se posteriormente o nível atingisse níveis inferiores, você pegaria uma dimensão de ponto maior, ok? Próxima situação, o preço está brigando dentro da região, ok? E o que a gente espera? Oportunidade para fazer entradas, tá? Notem, o preço fechou aqui, ó, próximo movimento de mercado. Um detalhe interessante, as velas pretas, elas representam os fechamentos de intervalo de 1 hora, ou seja, daqui para cá passou 1 hora de mercado. Notem o valor desse fechamento com esse fechamento, particularmente o preço não saiu do lugar, caracteriza uma consolidação. Dentro desta região você não procura entradas, você sempre procura as extremidades, ok? Bom, próxima condição é o seguinte, toda vez que fechar um novo momento de 60 minutos e informar o preço, você tem que setar esse padrão no indicador, tá? 126.490. 126.490. 126.490, ok? Dou um aplicar, dou um ok. Temos os novos parâmetros do indicador. Notem que quando a gente muda o padrão principal, o indicador fornece novos níveis de negociação para a gente. Tá? Estamos dentro de um cenário de consolidação. Notem o seguinte, essa região é uma oportunidade muito boa para realizar uma oportunidade de compra para pegar esta condição aqui, desde que o preço venha aqui, ok? Quem vai definir isso é o mercado e as oportunidades que ele vai nos fornecer. Essa região já foi testada? Já. Então, o ideal seria uma condição de venda neste local aqui. Tá? Sempre visando um contexto para o nível inferior. Tá? Próxima condição, ó, o preço veio, pivoteou para cima. Tá vendo? Olha aqui, ó, ele rompeu esta região de 1 hora de mercado, está trabalhando acima desta região de consolidação, ok? Ainda é válido uma região de venda dentro desse local? Com certeza, você está próximo da abertura do mercado, próximo da máxima do mercado, resistência de outro dia, então oportunidades é o que faz o momento, tá? Um detalhe interessante, por exemplo, próximo nível, ó, preço corrigiu, corrigiu, corrigiu e cravou o movimento lá em cima. Se você olhar, cravou o movimento lá em cima, tá? Dentro desse cenário, ainda está trabalhando dentro de um range de consolidação, ok? Próxima condição, notem, ó, fechou 1 hora de mercado, mais 1 hora de mercado. Um detalhe interessante que vocês precisam entender é o seguinte, ó, uma vela de 1 hora, uma vela de 1 hora, uma vela de 1 hora. Olha a intensidade dos fechamentos de mercado, de 1 hora de mercado, tá vendo? Quanto maior for o fechamento daquele momento, mais forte é o movimento direcional que provavelmente ele vai fazer, tá? Faz particularmente 2 horas que o mercado está consolidado na mesma região, tá? Então espere um deslocamento maior de preço. Dentro desses deslocamentos, a gente sempre procura trabalhar a favor do movimento. Mesmo que uma vela de força, tá, rompa o nível, a gente sempre vai procurar no nível acima. Se fechou abaixo do nível, ou a região acima é um ponto para você entrar, e o stop sempre vai ficar acima para você surfar um movimento maior, ok?
Dentro desse cenário, setaremos os novos parâmetros do indicador, ó, 126.495, tá? 126.495. Vou dar um aplicar e vou dar um OK. Automaticamente você tem o nível plotado aqui para você. Próxima condição, ó, preço fechou abaixo deste movimento de uma barra de força. Será que seria plausível realizar uma entrada no quesito da venda? Notem. Se você considerar aqui, ó, se você considerar que o preço fechou abaixo, esta região aqui dos 126.490 seria uma região para você realizar uma venda, ou seja, o preço fechou abaixo, depois de uma barra de força, testou a região acima, era plausível uma região de venda, desde que toque na região do seu preço, ok? O que o preço fez? Ó, corrigiu, cravou o movimento inferior, ok? Perdendo este suporte, lembre-se, 3 horas, 2 horas consolidados. Próxima situação, ó, se ele voltasse nessa região, seria uma condição para você realizar uma venda com stop nesta região, ok? Próxima situação, ó, vela de força, indicativo de continuidade de movimento. Um detalhe interessante, os momentos de exaustão de mercado, eles sempre ficam após um rompimento de um fundo ou de um topo, ok? Então, se existir um nível abaixo desta região, é plausível uma entrada no sentido contrário para você pegar um movimento maior, ok? Sempre mensurando os riscos, tá? Dentro desse cenário, ó, uma oportunidade para você vender seria nesta região, ok? Como o preço fechou aqui, está na iminência de perder o fundo, não seria plausível uma compra. Desde que o preço feche aqui, você poderia vender para buscar o nível inferior, tá? Próxima situação, ó, teve defesa, se retornasse aqui, era um potencial local para uma venda para pegar um movimento maior, tá? Caso contrário, o próximo ponto de venda seria no nível inferior, ok? Ó, fechou abaixo desta região, ponto de venda, stop nessa máxima, você buscaria esse nível. Às vezes a frustração é pelo fato de ter perdido este movimento, mas lembre-se, temos que trabalhar com as oportunidades que o mercado fornece, ok? Próximo nível, ó, notem, cravou o movimento, automaticamente retornou, perdeu o primeiro nível de mercado, a gente espera uma defesa. Se você olhar, o mercado caiu. A partir da sua abertura, ó, um nível, 2 níveis, 3 níveis de preço. Então é plausível um movimento de defesa. Notem, ó, segurou no preço exatamente no nível inferior, abaixo da mínima do dia, tá? Posteriormente, ó, o preço voltou e automaticamente daria um ganho caso você entrasse nessa condição. Então, assim, o que você visualiza aqui? Você entende que os níveis são respeitados em determinados momentos de negociação de mercado. Se você gerenciar o seu risco nas entradas que você faz, tanto no sentido a favor quanto contra do movimento, você pode pegar diversos movimentos e oportunidades de negociação no mercado com uma precisão exata, ok? Dentro desse cenário aqui, o que você poderia estar realizando era o seguinte: digamos que você não queira pendurar uma ordem de cara no nível do preço, você pode muito bem colocar num time frame de 1 minuto, tá? E identificar nesta região um momento de gatilho que você gosta de operar no caso e entrar com um risco bem menor buscando um alvo acima, ok? Próximo movimento do mercado, ó, fechou acima, ok? Fechou acima e fechou outro movimento de 1 hora de mercado. Notem o seguinte, ó, ele perdeu o primeiro nível, perdeu o segundo, respeitou o terceiro e voltou 1 nível, 2 níveis. Se você anotar aqui, ó, deu uma oportunidade de compra. Por quê? Fechou acima deste nível, entrada aqui com stop aqui. O que o preço fez? Catou a sua ordem e fechou próximo de 160 pontos, tá? A favor de um movimento corretivo, tá? Fechou o próximo movimento de mercado, você insere os novos parâmetros, ou seja, 126, 3, 2, 5, tá? 126, 3, 2, 5, ok? Dou um aplicar, dou um ok. Automaticamente você tem novos níveis de negociação de preço. Assim, sempre levando em consideração o contexto. Nossa, é o seguinte: preço subiu indiscriminadamente, caso retorne nessa região, é plausível a oportunidade de compra, o stop nessa mínima para buscar pelo menos um nível superior, ok? O que o preço fez? Ó, corrigiu dentro de um range, ó, consolidação,
Notem essa condição aqui, ó, o preço cravou exatamente o nível mencionado, ok? E automaticamente teve defesa. O que o preço fez posteriormente? Ó, corrigiu, fechou mais um movimento de mercado, ou seja, se você compra aqui nesta região, você teve um ganho, bem diferente de fazer entradas dentro desses níveis. Próximo alvo, anotem o seguinte, o preço fechou exatamente no mesmo local. Então, dentro de uma consolidação de uma hora, espere um movimento corretivo. Então, dentro desses cenários, procure sempre trabalhar a favor do movimento principal, ok? A menos que você busque exaustão de mercado em regiões que você entende que tem a defesa, tá? Ou trabalhando num time frame menor, ou gerenciando o seu risco para vocês as entradas. Vou alterar o padrão aqui, ó, 126,335. 126,335, tá? Apliquei, ok. Você tem os novos níveis de negociação, tá vendo? O que o preço fez posteriormente? Ó, consolidado, fechou abaixo e foi lá em cima e pagou o seu movimento. Notem o seguinte, ó, falha de teste no nível inferior, fechou acima na vela de indicativo de uma hora de mercado, voltou para testar a região da abertura, ok? Posteriormente o preço foi. Notem o seguinte, primeiro nível, segundo nível, entre o segundo e o terceiro é plausível defesa de mercado. Lembre-se sempre disso. Próxima situação, ó, cravou o movimento, voltou e te pagou. Tá vendo? Dentro desse cenário, você conseguiria entrar aqui e pegar um nível, dois níveis, que deu 300 pontos de mercado, consolidação e formando um nível para você e voltando. Um detalhe interessante é o seguinte, ó, para você ficar visível. Dentro desse cenário aqui, ó, esta é a sua visão com o indicador. Ok? Você tem as linhas de níveis visíveis. Se você vier aqui, ó, e tirar, você perde as referências de nível. Tá vendo? Você não tem noção alguma de onde fazer alguma entrada, muito menos fazer uma venda ou interpretar que o preço vai parar em alguma região. Essa aqui é a visão com o indicador. Notem como que muda o cenário. Ok? Então, pessoal, esse daqui foi uma explicação técnica do funcionamento do indicador níveis percentuais, ok? Usando como referência sua configuração padrão e também usando também como referência os preços que ele mostra para você. Todo dia tem entrada dentro dessas regiões, tá? Isso aqui é para o caso do índice. O índice é um ativo mais volátil, ok? Então vai dar mais oportunidades em relação ao dólar, tá? No próximo vídeo vou fazer a explicação referente ao funcionamento do dólar, ok? Desde já eu agradeço a atenção de vocês, quem teve a paciência de esperar até o momento. Então esse daqui é as configurações de métricas operacionais do indicador níveis percentuais para quem gostaria de estar utilizando esse indicador, tá? A praticidade dele é os níveis que ele fornece, as oportunidades para você realizar uma entrada ou auxiliar nas tomadas de decisões que você pode estar realizando, ok? Valeu! Obrigado, viu?